Ela que vem se tornando uma referência em Divinópolis pela postura profissional, pelo trabalho, pelas conquistas profissionais, mas também pela capacidade de aglutinação em torno do nome dela, que a gente viu nas últimas eleições da OAB em Divinópolis. Ellen Lima, prazer te receber aqui e principalmente para falar disso, que uma mulher ocupando a presidência da OAB, muitas vezes interior, você tem todo aquele perfil mais tradicional, né? E você foi, assim, olha, fechamos com ela. Bom, Muito primeiro eu vou te isso, dar né? novamente boa tarde, né? Boa tarde também a todos os telespectadores da TV Candidez. Pedir desculpas um pouco da rouquidão. Sim, ela está no sacrifício, como diz a turma do esporte. Hoje ela está jogando no sacrifício. Mas o tempo muda muito e eu não paro, como você mesmo disse. E eu vim de uma semana bastante agitada e acabou, né, as minhas cordas vocais cederam um pouco. Mas, enfim, Evandro, vim falar sobre representatividade feminina, falar sobre advocacia, falar sobre todas essas questões que envolvem a minha profissão, né, como advogada, hoje, enquanto presidente da OAB aqui em Divinópolis, são coisas que, além de me honrar, me dão muito prazer. Ellen, eu acho que a gente vive um momento assim, importantíssimo. Nunca se falou tanto da valorização da mulher, da importância da mulher, mas talvez é uma percepção que eu tenho, por favor me corrija se eu estiver errado. Muitas vezes eu acho que muitas mulheres ainda não acreditam nisso. Quando se fala, vamos pegar aqui um chavão, quando se fala em empoderamento feminino, muitas mulheres, às vezes, elas têm medo dessa palavra, porque tem pessoas que não entendem qual é o verdadeiro significado de empoderamento. Quando eu falo em empoderamento feminino, é dar voz e reacender o poder que já é natural em nós mulheres. Não que sejamos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes e pelo fato de sermos diferentes, isso já nos dá um atributo de uma representatividade, principalmente em números, porque somos maiores em números. E eu não estou falando só na advocacia, eu não estou falando só em quadros de sociedade em que mulheres têm cargos de gestão e poder de fala. Eu estou falando como a sociedade como um todo. Proporcionalmente, matematicamente, a maioria da população. Sim. E a Mais maioria... da metade da população brasileira é composta de mulheres. Isso. Então vamos voltar lá à questão da representatividade feminina e o tanto que isso é importante. Quando eu dou voz a uma mulher que ocupa um cargo de liderança, eu estou reacendendo nela esse brilho e esse poder que ela tem. Mas esse poder, ele está ligado simplesmente à fala, porque se você for olhar historicamente, nós não tínhamos nem poder de fala, nem poder de voto. Então, isso foi avanços, e quando a gente fala em avanços, a gente tem que destacar que mulheres que lideram, elas inspiram outras mulheres. Então, quando você pensa, poxa, eu estou à frente num cargo de liderança, é claro que não é só pelo fato de eu ser mulher. Automaticamente, você está num cargo de liderança porque você conquistou isso no decorrer da sua carreira. Mas o fato de ser mulher, isso nos dá uma maior garantia de que o olhar seja diferente. O pessoal brinca, vocês têm muito essa fala de que a mulher tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falei, gente, a fala de empoderamento, a fala de representatividade, ela simplesmente para transformar uma sociedade igualitária e justa. Por quê? Se somos maiores em números, se você for olhar o perfil profissional, em qualquer lugar, seja no setor público ou privado, nós somos minoria. Então, quando você está à frente de um cargo de gestão, é minha responsabilidade dar voz a outras mulheres, para que elas se inspirem, para que elas falem assim, eu posso. Olha, e eu fico pensando, às vezes, lendo notícias, né? A gente gosta muito de ler,
as mulheres, as pessoas não fazem ideia do quanto é fundamental esse trabalho de vocês. As garantias que já se tem muito que avançar. Mas eu estou falando isso porque eu estava vendo outro dia uma notícia do Líbano, do Talibã, Oriente Médio, em que as meninas são proibidas de ir para a escola. Isso é, falando em nível, né, a nível nacional, a gente pensa assim, isso é surreal. Surreal porque lá vem de uma cultura, né? Ela vem de uma histórica em que a mulher, ela já está, eu não vou dizer nem em segundo plano, porque me dá tristeza em dizer que ela está em último plano. Porque para você, se você for analisar a história do país e daqueles países que entregam o Oriente Médio, o que acontece? A mulher, ela não é vista em posição de igualdade. A mulher, ela não é vista como pessoa de direitos tais quais os homens. E isso é muito triste, porque o que leva a uma sociedade pensar dessa forma? Eu estou falando aí de uma questão cultural. Tem todo um contexto envolvido. Arcabouço aí, em torno disso, que a gente não está aqui, claro, não estamos aqui para discutir, para falar, para questionar. Sim. Eu posso, claro, não concordar. É a cultura, eu tenho que respeitar, mas eu tenho também o direito de questionar. Porque, assim, é algo tão... Um mundo que está avançando tanto em outras tecnologias, né? Está conquistando espaço, e uma mulher não pode ir na escola. E é tão surreal, porque se você for pensar da forma que elas vivem, que é de subserviência, sempre foi, e, ao mesmo tempo, se você for analisar, a partir do momento que você dá poder de conhecimento a uma mulher, ela passa a pensar. E ela começa a se rebelar contra esse sistema. Mesmo que esse sistema seja todo contra ela. É natural do ser humano. Sim. A partir do momento que ele começa a pensar por esse viés, ele entende que aquele lugar não é dele e que não é justo, não estou falando, né, como cidadão, como cidadã, ocupar esse local de subserviência. Existe um fundo religioso muito grande lá. E muitas mulheres talvez não tenham se rebelado, primeiro porque são oprimidas, segundo porque entendem que talvez estejam naquele local, porque aquilo seria, né, certo, né? Vamos colocar entre aspas. Num país como o Brasil é até mais compreensível, fácil e lógico que a gente encontre mulheres que, vamos dizer, possam se rebelar, porque elas vão encontrar mulheres que já estão nessa condição social. Então, no Brasil, se uma mulher vive hoje a gente viu recentemente, aí no fim de semana, aquele caso do Rio de Janeiro, da mulher lá em... Nossa, que coisa aquele horrível. regime lá de escravidão, de cárcere privado. No Brasil, se uma mulher resolver falar assim, olha, eu não concordo mais com isso, ela tem onde buscar apoio. Hoje, a gente fala muito em questão de... Nós trabalhamos num lado institucional da OAB, questão também da violência contra as mulheres. E a violência contra as mulheres, a gente não está falando só da física, a gente fala da violência psicológica, a gente fala da violência dentro do seio familiar, em que a mulher é diminuída. E não é só uma questão de marido e mulher, às vezes vem de uma questão histórico-cultural, em que as filhas crescem achando que o modelo da mãe ou o modelo da avó é o modelo correto. Antigamente, as mulheres, elas não tinham um poder de fala, um poder de conhecimento tão grande. Então, se você aceitasse dentro do casamento certas coisas que lhe eram impostas, era normal, era natural. A partir do momento que isso foi avançando, a sociedade foi mudando e nós fomos adquirindo conhecimento, as mulheres que foram pioneiras, né, em lançar esse pensamento de que não há violência, eu não estou falando só da física, da violência também daquela violência moral em que a pessoa te diminui, ela passa a não aceitar mais. Você pode verificar que a geração hoje, ela é totalmente da geração que eu vivi. Sim. E eu penso que no futuro ela seja cada dia melhor. Existem coisas que, infelizmente,
quando você dá voz às pessoas que não são, não vou dizer educadas, né? Existe todo tipo de pessoa nesse mundo, mas quando você dá voz a pessoas que não entendem esse significado do coletivo, caem criando aí peças, né, e criando, isso não está certo, isso fala de um movimento feminista. Mas qual que é o problema com o movimento feminista? Às vezes eu fico imaginando o seguinte, quem não entender essa nova realidade, e aí não é só em relação às mulheres, não, a outras liberdades, vai sofrer demais. Vai. Porque o mundo está em transformação. O respeito, Evandro, ele cabe em qualquer lugar. E quando eu falo respeito, eu digo o respeito no sentido geral, aí já voltado para o lado da mulher, objetificada, né, em diversas áreas da vida, não só social, da mídia, em marketing. Isso mudou muito, mas ainda é objetificada. Ser uma mulher bonita num ambiente predominantemente masculino ainda é um desafio. Existem mulheres que são questionadas em seus cargos não por serem competentes, mas porque estão ali, porque falam, porque aquilo ali é mais um rostinho bonito. E eu vou te falar mais, não é só questão de uma fala masculina. Essa também, infelizmente, é uma fala feminina. Quando a gente diz sororidade, nós temos que pregar sororidade às mulheres. Se você está exercendo um cargo que te qualifica, não só como ser humano, mas como mulher, por favor, não vamos menosprezar a coleguinha. Ao respeito, tudo vem do respeito. Exatamente. E ali, como que você tem conseguido, com essa proposta, e eu sei que você vem muito bem acompanhada na OAB, de advogados e advogadas. Sim. Esse seu suporte é fundamental. O caminhar junto é fundamental. O que você destacaria das várias ações que você já vem implementando e qual é o objetivo? Onde vocês querem chegar? Bom, eu tenho ali, né, a honra, como eu te disse no princípio, de ser a primeira mulher presidente da OAB, né, em Divinópolis, nos seus 47 anos de fundação da OAB aqui. Ao lado de tantos grandes nomes. Ao lado de tantos nomes. Fizeram até uma reportagem comigo esse ano, que lá nós temos a galeria de fotos de ex-presidentes, e eu brinco, eu falei, bom, no final do meu mandato terá a minha, que a gente coloca a foto depois que termina o mandato. Mas o olhar, eu gosto de dizer essa fala, a fala do olhar. Eu sou precedida por um presidente, né, o Manuel Brandão, excelente, um amigo, um colega, aprendi muito com ele e aprendo lá, é claro, hoje quase não o vejo, né, a nossa vida é muito corrida, eu quase não o vejo, mas a gente aprende sempre com as pessoas que nos antecederam. Por quê? Porque ele já mudou o modelo de gestão e eu, além de conseguir dar encaminhamento a coisas que nós começamos, porque eu era vice dele, eu estou dando e modificando algumas coisas dentro do OAB a partir do meu olhar, a partir do olhar da minha vice-presidente, que também é uma mulher, e que ninguém fala, mas a minha secretária-geral é a mesma da outra gestão, que também é uma mulher, e nós agregamos, claro, com todos os colegas advogados. Eu peguei um desafio no início do ano, que foi reformar a nossa sede. A nossa sede, ela tem uns 17 anos, que o prédio lá, e ela precisava de uma reforma estrutural. E isso meio que tolheu um pouco o meu andar. Enquanto eu não terminei, eu sou muito focada, enquanto eu não termino uma coisa, eu não consigo avançar em outras. Então, nós terminamos a reforma, estamos iniciando o mês de agosto, o mês da advocacia, né, em que é comemorado o Dia do Advogado e da Advogada, porque essa fala de inclusão é a minha fala, então a minha fala sempre vai ser para a mulher advogada e para o advogado. Porque dentro do mês da advocacia, nós estamos iniciando aí na semana que vem, ciclo de palestras, workshops e várias coisas para que movimentemos novamente a nossa subseção com esse olhar agora feminino. Gente, é fundamental, isso vale não é só para a questão da carreira do direito, né? Mas qualquer profissão, workshop, palestras, é o que você aprende, é o network que você faz
quando você vai a um evento como esse e conversa, encontra amigos, colegas de profissão. Então, é fundamental. Nos eventos da OAB é sempre casa cheia, né? E a programação para esse ano, imagino que esteja novamente recheada de coisa boa. Sim, nós temos aí um ciclo de palestras que irá iniciar na semana que vem, do dia 9 ao dia 12. Dentro dessa semana, nós iremos fazer homenagens a mulheres advogadas, dentro da semana, que ela tem um nome significativo para nós, que chama Semana da Advocacia, Simão Salomé. Simão Salomé, né, foi o primeiro presidente da OAB em Divinópolis. Eu tenho foto com o doutor Simão, um amigão que eu tinha, de vez em quando ia lá na casa dele, assim, tem umas histórias fantásticas com o doutor Simão. Era uma figura, aquele bolso cheio de papelzinho, assim, a gente passava os papeizinhos para aí, falava, doutor Simão, só olhou aquilo para mim, aí ele enfiava a mão assim, começava a tirar aquele monte de papelzinho, mas não esquecia nada, e olha uma sabedoria. Que coisa interessante, o que a gente coloca no celular para não esquecer, né, ele tinha no papelzinho, no bolso. No blazer dele. Eu fiquei muito feliz um dia, já na gestão anterior, em que eu estava mexendo em alguns arquivos da OAB e achei a primeira ata assinada por ele. E foi com base nisso que nós criamos a Semana da Advocacia Simão Salomé. E estamos dando continuidade. E eu gostaria, né, que quando encerrasse meu mandato, que o próximo, né, ou a próxima presidente, dê continuidade a isso. É uma forma de homenagem à lembrança do primeiro presidente e da pessoa maravilhosa que ele foi. Por mais que muitas vezes as pessoas não compreendam, nenhuma instituição, nenhum órgão público, nenhuma associação se faz com uma só pessoa, da história de uma só pessoa. Então, não é... Se a OAB hoje em Divinópolis, subseção aqui, é o que é, ela tem uma história, se todos os órgãos, né, sejam públicos, sejam privados, nada se faz da história de uma única pessoa. E é fundamental isso, né, que as pessoas entendam e quem está lá, assim, fala assim, ó, eu vim, deixei aqui a minha contribuição, ajudei a fazer, outro vai vir, vai deixar outra contribuição. O pensamento nosso é de oxigenar, né, de mudar. Eu acho que quando você muda a cara de uma gestão, automaticamente você vai ter diretrizes novas, Sim. Você vai ter diretrizes diferenciadas. Às vezes, até em tom de brincadeira, quando nós reinauguramos um prédio, várias pessoas falaram, isso aqui agora tem a cara da presidente. Brincadeira, né, gente? Nós somos uma equipe. Sim. Eu não teria conseguido levar nenhuma reforma se nós não tivéssemos aí uma equipe. Nós temos em Divinópolis quase 2.000 advogados num universo de um estado gigante como Minas Gerais. Nós temos 249 subseções. Eu represento a 48ª subseção, que é o 5º maior colégio eleitoral do estado. Então, nós temos que ter uma ponte a instituição que nos representa também a nível estadual. Então, é um trabalho de equipe, feito aqui pela minha diretoria, pelo meu conselho, com a seccional, através dos presidentes e dirigentes da ordem. Toda essa engrenagem é que faz funcionar. Quando você fala em história, eu gravei aqui essa fala, porque na reforma aconteceu um fato interessante. Eu pedi ao pessoal da OAB para, como diz, né, a minha intenção é tornar, né, o mundo agora é digital e a gente está também digitalizando a ordem, virtualizando procedimentos para termos mais agilidade, mais praticidade. E nessa busca aí de coisas e documentos, né, por causa da reforma, muita coisa veio assim nas minhas mãos. E eu descobri fotos antigas, né? Isso deve ser um patrimônio, hein? Isso, coisas, infelizmente, coisas que não têm datas. E eu pretendo fazer um resgate histórico, né? Até pedi lá à minha secretária para fazer um espaço apenas para esse arquivo histórico. Nós temos uma galeria de troféus e medalhas do pessoal que participa dos jogos da advocacia mineira. Tem uma turma que foi jogar fora. Não, tem uma turma não, eu estava lá com a minha delegação, acho que é por isso que eu estou rouca. A nossa delegação foi com 80 pessoas. São pessoas que se dedicam ao esporte, têm prazer de estar treinando.
Claro que às vezes não temos aí muita gente competitiva, porque o congraçamento também, a amizade é muito importante para que esses eventos aconteçam, mas Divinópolis é medalhista, tanto no passado como no presente. E eu tenho planos aí que esse pessoal deslanche cada dia mais. Vincular a atividade física, o esporte na vida do advogado, da advogada, é muito importante, Evandro. A nossa profissão, ela já é, como diz, estressante por natureza. Então, o advogado ele tem que ter uma válvula de escape, seja com uma dança, seja com uma música, seja com o esporte. E fomentar isso é muito importante. Bacana demais. Nós estamos caminhando para o final. Falo muito pouco, né? tempo com registro tão importante, Ellen, mas quando a gente te convidou, justamente é para que esse espaço aberto seja uma homenagem simples da forma que é, mas que a gente possa deixar aqui de público o reconhecimento desse programa, da TV Candidez, a esse trabalho que a gente sabe que você vem fazendo. E o mais importante, fica muito claro, isso a olhos vistos, que é feito com muito amor, né? Então, tudo que a gente faz com gosto, com prazer, a gente faz melhor que bem feito, né? A gente põe tudo nesses projetos. E a gente vê isso. A OAB, que tem presidências históricas, fizeram trabalhos fantásticos. A OAB, que eu já falei mais de uma vez aqui, e sempre é importante repetir, é uma das mais importantes instituições que nós temos no Brasil. É uma instituição importantíssima no caráter social, na questão democrática. Então, é importante que esse fortalecimento da OAB se dê a partir das suas bases, e a gente está vendo esse trabalho que você está fazendo aqui. Então, fica o nosso reconhecimento, os nossos parabéns. Muito obrigada, Evandro. E enquanto representante da Ordem dos Advogados do Brasil, eu penso na importância de uma entidade tão grande e de grande respeitabilidade e fundamental para o exercício da democracia. Poucas pessoas sabem que quando o advogado e a advogada recebem a carteira, né, e vão integrar o quadro da OAB, nós fazemos um juramento, que é um termo de compromisso. Esse termo de compromisso, você promete defender a Constituição, a justiça social, o Estado democrático de direito, a rápida aplicação das leis e vários outros mandamentos, além das nossas prerrogativas profissionais. Prerrogativas profissionais não são privilégios. A gente fala em nome de uma pessoa que precisa que o seu direito seja levado ao judiciário. Essa é a importância da ordem, em todo o seu contexto histórico. E a ordem só é grande porque ela foi feita de homens e mulheres que tornam todos os dias essa importante instituição. Então, eu tenho que agradecer muito a oportunidade e muito feliz de estar aqui.